but I love you. I know. It's time now to turn off your handphone. Turn it off, Joe. Have fun. Se quer seguir-me, narro-lhe. Não uma aventura, mas experiência. Simplesmente lhe digo que me olhei num espelho e não me vi. Não vi nada. Só o campo, liso. As vácuas, aberto como o sol. Tudo, aliás, é a ponta de um mistério. Por que será que aquele homem, certo dia, entrou numa canoa e foi morar no meio de um rio? Nosso pai não voltou. Ele não tinha ido a nenhuma parte. Sempre dentro da canoa para dela não saltar nunca mais. Eu permaneci com as bagagens da vida. Nosso pai carecia de mim. Eu sei. Quem entenderia os motivos daquele homem no alto da palmeira? Para! Só morto me arriam, me apeiam. E quem acreditaria no estranho caso do homem muito branco que apareceu de repente e mudou as vidas de tantas pessoas? Ele era tão branco, mas não branquicelo, figurando ter por dentro da pele uma segunda claridade. A vida é cheia de mistérios e de fatos inexplicáveis. E quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo. Primeiras Histórias. Contos de João Guimarães Rosa. Não deixe de ler. Nosso pai era um homem cumpridor, ordeiro, positivo, e sido assim desde mocinho e menino, pelo que testemunharam as diversas sensatas pessoas quando a indaguei, a informação. Do que eu mesmo me lembro, ele não figurava mais estúrdio nem mais triste do que os outros conhecidos nossos, só quieto. Nossa mãe era quem regia e que ralhava no diário com a gente, minha irmã, meu irmão e eu. Mas se deu que, certo dia, nosso pai mandou fazer para si uma canoa. Era sério. Encomendou a canoa especial, de pau vinhático, pequena, mal com a tabuinha na polpa, como para caber justo o remador, mas teve de ser toda fabricada, escolhida forte e arqueada com rijo, própria para dever durar na água por uns 20 ou uns 30 anos. Nossa mãe jurou muito contra a ideia. Seria que ele, que nessas artes não vadiava, se ia propor agora para as pescarias e caçadas? Nosso pai não dizia nada. Nossa casa, no tempo, ainda era mais próxima do rio, obra de nem quarto de légua. O rio por aí, se estendendo grande, fundo, calado, que sempre, largo, de não se poder ver a forma da outra beira. E esquecer não posso do dia em que a canoa ficou pronta. O conto retrata a infância triste de um menino que se sentia culpado porque seu pai abandonou a sua família. E ele passou a vida inteira alimentando esperanças de que um dia seu pai voltasse. Onde está a terceira margem do rio? Acredito que está no isolamento de cada um. Quando não se dá conta de resolver os problemas que aparecem em nossa vida, todos nós, de alguma forma, nos deparamos com algumas escolhas. Tentar de novo e tentar resolver o problema ou ir de encontro à terceira margem do rio, que talvez seria uma fuga para o desconhecido.
Temos outra pergunta que é: como a infância é retratada nesse conto? Para mim, é uma infância normal, onde a criança, como sempre, se espelha no pai e quer seguir seus passos. Neste conto, essa criança, por ficar tanto tempo esperando uma resposta que não vinha, talvez tenha perdido o seu tempo normal de desenvolvimento saudável e natural e tenha ficado também no isolamento. Talvez não por escolha, ele tenha vivido na terceira margem do rio. Wesley, o que você entendeu do conto? Bom, no conto, o pai não nega a realidade que ele quer se elevar, transcender para compreender. Ele providencia uma canoa e vai para o rio, onde passa o resto de sua vida, até a morte. Diferente da sociedade que o abandona, o filho, no caso, acompanhando todo o processo do pai, deseja resgatá-lo à maneira comum de viver, mas não consegue nenhuma comunicação, a não ser quando se propõe a tomar o lugar de seu pai, que, perplexo pela ideia, foge desejando a morte. Portanto, eu entendi que, através dos personagens, o conto caminha rumo a explorar ideias relativas à metafísica, como uma forma de explicar questões últimas e existenciais, a fim de dar algum outro sentido à realidade, não compreendida satisfatoriamente. O que seria a terceira margem do rio? Bom, para mim, é um lugar onde se navega no esforço de encontrar explicações metafísicas ou explicações últimas, para as realidades humanas. E como a infância é retratada no conto? A infância é retratada no conto como sujeito inacabado, que precisa ser submisso aos pais e submeter às formas sociais para se tornar um cidadão de bem. O filho no conto parece sobressair-se em alguns aspectos. É um sujeito curioso, atento e apegado à figura paterna, e ainda aparenta fortes traços emocionais. Ok. O que vem a ser, então, a terceira margem do rio? Bom, desde o título, o leitor já se depara com a questão: o que vem a ser a terceira margem do rio? A expressão provoca o entendimento a fim de despertar tanto o leitor, quanto os personagens para o mundo do inconsciente, do abstrato. A terceira margem é aquilo que não se vê, que não se toca, que não se conhece. O pai, ao ir à procura da terceira margem do rio, busca o desconhecido dentro de si, o isolamento. É a única maneira encontrada para procurar entender os mistérios da alma, o incompreensível da vida. A estranha história do homem que abandona sua família para viver em uma canoa e nunca mais sair dela é o argumento exemplar usado pelo autor para discorrer sobre o medo do desconhecido. Como a infância é retratada no conto. O narrador, quando criança, queria embarcar com o pai na canoa. O pai o impediu. Adulto, então, ele intui o porquê da busca do pai. E chegando-se à margem do rio, diz que quer substituí-lo. É o único momento em que o velho se manifesta, indo em direção à margem. No entanto, o narrador fica com medo da imagem do pai, que parecia vir do outro mundo. Foge por isso, torna-se a única personagem fracassada, pois não foi capaz de transcender, de realizar seu salto. Ana, o que é a terceira margem para você? Bom, para mim, a terceira margem do rio é algo muito particular. É especial de cada um. Não tem uma resposta certa, correta para a terceira margem do rio. Fica dentro de cada um. Ela é particular. E como a criança é retratada no conto? Bom, eu pude perceber no conto que é uma criança
muito comprometida, né? Teve sua vida toda comprometida pela atitude do pai, que foi muito incompreensível, mas também percebi que era uma criança que tinha uma afetividade muito grande pelo pai, obediente, né? Deu para perceber pelo conto que era uma família obediente, uma família ordeira, né? Tiveram várias tentativas, mas a criança mesmo, ela ficou muito comprometida, se sentindo muito culpada, né? Não sabendo o porquê, se achando culpado. E é assim que eu vi a criança no conto, uma criança comprometida, sofrida, culpada e com um senso de obediência, de cumprimento de dever mesmo, né? Para mim, a terceira margem do rio está dentro de cada um de nós. Talvez seja o destino. O conto é um grande monólogo. Tem uma mistura de poesia, filosofia e literatura. Esse conto me deixou com muitos serás. A terceira margem do rio seria uma ida sem volta, uma emoção bem grande, uma saudade, o encontro com o estranho e com o desconhecido, a procura do inexplicável, o encontro com o místico. Seria habitar entre o aqui e o lá, entre o rir e o chorar, o viver e o morrer. Seria nossas memórias, nosso inconsciente, nossos sonhos, nossas paixões. Eu ainda não consegui encontrar a terceira margem do rio. Isso que é bom, para que possamos continuar procurando. Em Minas Gerais, eu gosto do interior. Eu acho que as pessoas do interior têm uma cabeça, têm um coração, uma emoção, uma coisa que em lugar nenhum do mundo, pelo menos eu encontrei. A Fernanda Montenegro um dia me disse assim, olha, eu vou ao sul do Brasil, me sinto num lugar relativamente estrangeiro. Vou a Salvador, me sinto num lugar bastante estrangeiro, porque o sul do Brasil parece que eu fui para a Europa. Na Bahia parece que eu fui para a África. Quando eu vou a Minas, eu sinto que eu fui para dentro do Brasil. Fogo de pau que diz, eu sou madeira beira, boa da Valtris, risca certeira, meio a meio rio, silencioso, sério, nosso pai não diz, risca terceira, água da palavra, água calada pura, água da palavra, água de rosa dura, proa da palavra, duro silêncio, nosso pai. Margem da palavra, entre as escuras duas margens da palavra, clareira, luz madura, rosa da palavra, puro silêncio, nosso pai. Meio a meio rio, por entre as árvores da vida, o rio, por sob a risca da cana, o rio vi, e ninguém jamais ouviu, ouvi, a voz das águas, asa da palavra, asa parada agora, casa da palavra, onde o silêncio mora, brasa da palavra, a hora clara, nosso pai. Hora da palavra, quando não se diz nada fora da palavra, quando mais dentro aflora a tora da palavra, e o pau enorme, nosso pai. Rosa da palavra, asa parada agora, casa da palavra, onde o silêncio mora, brasa da palavra, a hora clara, nosso pai. Hora da palavra, quando não se diz nada fora da palavra, quando mais dentro aflora a tora da palavra, rio, pau enorme, nosso pai. Essa música, quando eu fiz, o nome já tinha, já fiz com o nome, né? A terceira margem do rio. E é aquele negócio, quando eu faço uma música, eu já sei para quem vou dar.
né? Então, direto. Mas foi porque ele me mandou essa música com esse título. Quer dizer, na verdade, quando ele me mandou, já estava pronta, né? Ele, na verdade, eu fui apenas uma espécie de artesão, funcionário do negócio dele. Ele já veio com isso na música, o título já estava dizendo tudo isso, aí saiu. E vieram muito do conto do próprio Guimarães e do Grande Sertão, que o Pau Enorme é do Grande Sertão. Sinceramente, foi sopa, viu? Não, porque com esse elenco, né? Com esse elenco que vem de Minas Gerais, né? É fogo. Milton Nascimento, Guimarães Rosa, já chega lá em casa, bate na porta os dois juntos só para eu ajeitar o negócio. É sopa. Com açúcar até eu.